Empreendedorismo, alertas, dicas, sugestões e orientações para empresários e empreendedores. Eu sou Wilson Giglio, consultor em gestão empresarial, organizador de empresas e equipes. Me chamam de parceiro dos empresários, mentor de negócios e sou especialista em palestras técnicas. Bom, vamos lá, gente. O objetivo desse vídeo é esclarecer algumas dúvidas e colaborar com o desenvolvimento pessoal e profissional de empresários e empreendedores. Você pode, depois de assistir o vídeo, enviar uma mensagem no meu Skype, o Wilson Giglio 1, indicando outros assuntos que gostaria que fossem abordados. Por isso que eu estou chamando esse vídeo de parte 1. Então vamos lá. Primeira coisa, qual é a diferença entre empresários e empreendedores? Empresário nada mais é do que aquele que exerce profissionalmente uma atividade econômica, de modo que implique na circulação de bens e serviços e que tenha por finalidade o lucro. Em outras palavras, o empresário é aquele indivíduo vocacionado a gerenciar os meios de produção, de modo que suas atividades sejam voltadas à prestação de serviço ou fornecimento de produtos a terceiros, gerando lucro. Para isso, esse tem que reunir recursos que proporcionem o desenvolvimento dessas atividades. Sem grana não pode se fazer nada. Esses recursos são os que viabilizam o resultado das atividades, sendo exemplo deste o capital, a mão de obra, insumos e a tecnologia. Estes recursos dão suporte na produção de bens ou na prestação de serviços que são úteis à sociedade. O empreendedor é aquele indivíduo que é criativo, inovador, arrojado, que estabelece estratégias que vão delinear seu futuro. E é aquele que sabe determinar quais e como seus produtos ou serviços serão colocados no mercado. É o que estabelece metas, que inicia projetos, que controla resultados, que visualiza e busca o sucesso do seu empreendimento. Ser empreendedor de sucesso é acreditar na sua capacidade de liderança, é estar motivado, ter capacidade de planejar para o longo prazo e maximizar seu desempenho no curto prazo. O bom empreendedor é aquele que analisa, identifica, define, decide e monitora o desempenho do seu negócio. É aquele que descobre armadilhas e que implementa novos rumos em busca de resultados eficazes. Na minha opinião, o empresário é aquela pessoa que tem o ganho de dinheiro extra, provavelmente com a rescisão da empresa que trabalhou, para iniciar o seu negócio tendo como sonho ter lucros, viver uma vida boa, comprar casa, carro, viajar com a família, ser seu próprio patrão, não ter horário para trabalhar. O empreendedor é aquela pessoa que estuda, faz pesquisa de mercado, faz planejamento, faz o Canvas, ou o plano de negócios, estudo de viabilidade, ele estuda o produto, a mercadoria, o serviço, ele se capacita, procura imóvel adequado para o negócio, traça o perfil de quem vai contratar, planeja todo o negócio e se prepara para administrar bem a empresa. Qual dos dois tem mais chance de sucesso? Normalmente é o empreendedor, pois está mais preparado, inclusive para as adversidades que encontrará no caminho, pois já anteviu as mesmas e se preveniu, inclusive financeiramente. Mas nada impede que, graças a Deus, sorte ou bênçãos, muito esforço, muito trabalho, dedicação, persistência, boa vontade, comprometimento, disciplina, o empresário também possa atingir o sucesso que deseja e todos os seus objetivos iniciais. Normalmente ele conta aqui também com a ajuda da família, que é muito importante. É até possível que no decorrer do caminho o empresário, sentindo falta de conhecimento e da organização da empresa,
constate que precisa aprender mais, que precisa de ajuda profissional para chegar com mais facilidade aonde deseja, pois percebe que alguma coisa está errada no processo e, desta forma, vai em busca dos conhecimentos necessários para se tornar um empresário empreendedor. E pode até contratar um consultor para ajudar nesse processo, um mentor de negócios, alguma pessoa que entenda mais do que ele, assistir vídeos no YouTube, pois tem diversos exemplos, procurar matérias de pessoas que conseguiram vencer. Gente, tem muita dificuldade no caminho? Tem. É possível vencer cada obstáculo, cada adversidade? Mas precisa ser capaz de fazer isso. Eu digo que o empresário hoje ele acaba morrendo pela ignorância, não no sentido pejorativo da palavra, mas pela falta de conhecimento. A pessoa é ignorante por não conhecer, por ignorar um determinado assunto. Se a pessoa se capacita e faz como o empreendedor faz, que é se preparar para ter um negócio, o empresário com certeza vai conseguir vencer todos os obstáculos que vão surgir pela frente. Tá? Quando o empresário ou empreendedor constata que algo não está certo, é hora de contratar ajuda, hora de contratar um profissional que consiga orientá-lo no sentido de preservar e ajudar o negócio a voltar aos rumos. Para os teimosos, não há tempo. A maioria morre nos primeiros anos, principalmente entre o terceiro e quinto ano, a maior parte. Outros, mais persistentes, que buscam financiamento bancário e outros tipos de empréstimo, vendem seus carros ou casas na vã esperança de conseguirem, mas não mudam nada e nem pedem ajuda, e infelizmente acabam na falência, perdendo o pouco que têm. Infelizmente é assim que acontece, gente. Na ânsia e no desejo de não desistir, com medo do fracasso, com receio das críticas que virão, com sentimento de culpa em seus ombros, a maioria, infelizmente, acaba sozinho com os seus sonhos. Se essas pessoas soubessem a hora de parar ou mudar de atitude ou contratar um profissional para se orientar melhor, ou cursos que ajudem na capacitação e aprendizado, ou na contratação de um consultor em gestão empresarial, muita coisa poderia ser diferente, inclusive o seu destino. O maior problema é que consideram isso um investimento muito alto, preferem continuar perdendo e tendo prejuízos constantes. Bom, vamos ver outros problemas mais simples de resolver. Quem sabe consigo ajudar alguém ou colaborar de alguma forma para que tudo o que explanei anteriormente não aconteça, certo? Vamos lá. Problemas comuns. Desde 1990, já fiz consultoria em 740 empresas, um pouco mais de todo o Brasil, e dos mais variados ramos de atividade, indústrias, comércio e serviços, e tamanhos pequenas, médias e grandes. Nos próximos slides vou mencionar os problemas mais comuns e as soluções para os mesmos. Prestem atenção nessa parte, tá, gente? Essas soluções são simples, tá? E fáceis de você implantar na tua empresa, tá? Ou com você mesmo. Para que você consiga resolver os mesmos, basta ter atitude e, lógico, querer mudar alguma coisa, nem que seja você mesmo. Lembrando, isso vale o seu sonho, tá? Presta atenção nisso. Aqui a dica é: estude, capacite-se o melhor possível e aprenda tudo o que é necessário para administrar melhor o seu negócio, seja qual for. Entendo que ninguém nasce sabendo. Eu mesmo, agora com 63 anos e 45 anos na área de gestão empresarial, continuo aprendendo. Sempre tem novidades e novas formas de agir. O que estudar? Como administrar melhor a sua empresa? Custos, despesas, formação do preço de venda. Como ler um balanço patrimonial e suas análises.
implantar controles na sua empresa, caixa, estoque, todos os controles possíveis. Gestão dos recursos humanos é fundamental. Marketing, redes sociais, identidade visual, entre outros assuntos super importantes. Tá? Estude tudo aquilo que você considera que é uma fraqueza como empresário. Tá? Você precisa estudar, se capacitar para conseguir vencer, ok? Não separar o dinheiro da empresa do seu. É interessante que quando a gente começa uma empresa, a gente acaba muitas vezes misturando o dinheiro dela com o nosso, né, pessoa física. E você precisa entender que o bolso não é o mesmo, são coisas diferentes, são coisas distintas. Não pode, de forma alguma, misturar as contas, o caixa, a disponibilidade, o cheque especial, o cartão de crédito ou débitos, financiamentos e etc. Tudo deve ser devidamente controlado em contas separadas, mesmo que crie uma simples planilha para fazer isso. Na empresa você precisa ter uma planilha de controle e gerenciamento financeiro, fluxo de caixa, capital de giro, para que tenha a situação real da empresa sempre que precisar e até para fazer um planejamento. Se você tira dinheiro da empresa, deve considerar como prolabore ou lucro distribuído e deve controlar isso. Se tira do seu bolso e coloca na empresa, você está emprestando para a empresa, entendeu? São coisas distintas e precisam ser controladas muito bem. Você sabia que, na verdade, a sua empresa não paga nenhum imposto, ou taxa ou contribuição social, nem o Fundo de Garantia ou INSS dos seus colaboradores? Nada mesmo. Nenhum tipo de imposto. Para de reclamar que paga muito imposto, isso não é verdade. Se você não está incluindo o preço de venda do seu produto, mercadoria e serviço, todos os seus custos, despesas operacionais, impostos, comissões, despesas financeiras, lucros, você está vendendo totalmente errado. Tudo isso deve fazer parte do valor de venda, seja do que for que você vende. Portanto, quem paga tudo é o seu cliente, é o consumidor final, seja pessoa física ou jurídica. A sua empresa, você, né, é um mero intermediário entre o governo e o seu cliente. Só isso. Portanto, não é sua empresa que paga tudo. Aprendeu? Você precisa ter ciência disso, gente. Nenhuma empresa paga imposto. A empresa é apenas uma intermediária, tá, entre o cliente e o governo. Só isso. Você arrecada o dinheiro para o governo. É como se ele fosse um sócio teu. Ok? Você arrecada o dinheiro com as vendas que você faz de todos os impostos, pega aquele dinheiro e passa para o governo, ok? De uma forma ou de outra, tá certo? Se você ficar com esse dinheiro, é um outro detalhe importante. Se você fica com esse dinheiro do imposto, isso é uma apropriação indébita, ou seja, é um crime, tá? Porque o dinheiro não é seu, ok? Você pode utilizar esse dinheiro no decorrer do mês, né, para fazer alguma coisa ou outra, mas ele tem a data correta de recolhimento e isso precisa ser obedecido por todas as empresas. Não importa o tipo de empresa que é, você tem que ter ciência de que esse imposto não faz parte do seu caixa, tá? Esse imposto é uma obrigação que você tem que cumprir, porque o dinheiro não é seu, é do governo. Ok? Reservas imprescindíveis, legais e obrigatórias. A questão aqui é: você insere no seu preço de venda a depreciação do seu ativo imobilizado e os encargos sociais da sua folha de pagamento? Pergunto isso porque a maioria das empresas esquecem que tem que inserir esses dados como custo operacional. Ambos são, inclusive, legais perante a Receita Federal para a composição do preço de venda, independente do que seja. Se você não insere, provavelmente está tendo prejuízo ou um falso lucro.
você imagina que seja 20%, por exemplo, de lucro, quando é apenas 5%. Neste caso, você precisa urgentemente de uma planilha que calcule corretamente o preço de venda que pratica e faça todos os ajustes necessários para recalcular tudo, a fim de não perder nenhuma venda. Para você ter uma ideia, as empresas que têm como tributação simples nacional, elas têm de encargos sociais algo em torno de 67%. E as empresas tributadas pelo lucro presumido e lucro real, essa composição de encargos sociais chega a 107%. Então, essa composição de encargos sociais, ela deve estar incluída no seu preço de venda. E se não estiver, está errado. Ok? Então, pensa direito nisso para poder fazer o cálculo correto. De repente, você compra uma mercadoria por 10 e vende lá por 20, pensando que está tendo um lucro aí de 2 ou 3 reais, quando na verdade está tendo um prejuízo de 5. Ok? Então, é importante você observar isso, porque faz parte do conhecimento que você tem que ter. Ok? É a mesma coisa para depreciação. Não importa o seu ramo de atividade, você tem ativo fixo. E o que é ativo fixo? Mesa, móveis, cadeiras, estantes, armários, máquinas, computador, impressora. Tudo isso tem uma depreciação, né? Ou seja, tem um tempo de vida útil. Essa depreciação você também tem que colocar no seu preço de venda, tá certo? Porque quem tem que pagar por isso é o seu cliente, né? Então, você tem que pegar esses dois valores, tanto da depreciação quanto dos encargos sociais, e depositá-los numa conta especial. Ok? É isso que eu vou mencionar agora. O que fazer com os valores da depreciação e encargos sociais da folha de pagamento, apurados mensalmente? Lógico que esse dinheiro não é do caixa da empresa, nem do sócio. Se eventualmente sobra no caixa, é dever do administrador depositar esses valores em uma conta especial, devidamente remunerada, ou poupança, ou CDB, ou LCD, qualquer conta que você possa remunerar para não perder o valor, tá? Para, por exemplo, no caso da depreciação, adquirir um novo equipamento quando o prazo de vida útil desse bem acabar. E no caso dos encargos sociais, para ter o valor quando precisar pagar o 13º salário e eventuais rescisões contratuais. A empresa pode mexer nesse dinheiro? Pode, eventualmente, para suprir uma necessidade urgente, comprar estoque, fazer um bom investimento com retorno rápido, desde que se comprometa a recolocar o valor retirado em um curto espaço de tempo, lógico, a critério da empresa, tá? Mas pode mexer, pode, desde que você devolva o dinheiro para essa conta. Você precisa lembrar que essa conta é um dinheiro que você não pode colocar como capital de giro, tá? Pois não é. Qual é a forma de tributação da sua empresa? A maioria dos administradores desconhece a forma de tributação e qual o melhor para a empresa. Nós temos o Simples Nacional para as microempresas e empresas de pequeno porte, uma taxa para os micros empresários, né, individuais, o lucro presumido e o lucro real. Tem um lucro arbitrado também muito pouco utilizado, cada um com sua característica. Como mencionei antes, a empresa não paga nenhum tipo de imposto, mas não é por isso que vai deixar de estudar junto ao seu contador se a forma de tributação que tem hoje é a melhor para a empresa e, lógico, para seus clientes. Vale a pena, dependendo do seu faturamento, fazer um estudo aí para ver se o lucro presumido não é melhor em alguns casos, ok? E se for melhor, aí você tem que passar a pagar mais para o seu contador, porque a mensalidade vai mudar, lógico, né? Mas mesmo assim acaba valendo a pena, porque o valor de imposto que você vai ter que inserir no seu preço de venda vai ser melhor. Lógico que dessa forma você se torna mais competitivo no mercado, ok?
O ramo de atividade da sua empresa é o mesmo que está no contrato social? Tem certeza? Bom, eu sou obrigado a mencionar isso porque, infelizmente, uma boa parte das empresas prejudicam seus colaboradores nessa hora. Leia-se salários mais baixos. Por quê? As empresas procuram, algumas, sempre o seu benefício, em detrimento da realidade dos salários dos seus colaboradores. Exemplo, uma boa parte das empresas de comunicação visual, algumas, a maioria eu diria, optam por serem enquadradas como prestadoras de serviço ou comércio de produtos ao invés de indústria gráfica, que é o correto. Por quê? Porque o Sindicato das Indústrias Gráficas, Sindigraf, tem um piso salarial e benefícios obrigatórios, porque constam na sua convenção coletiva e, portanto, têm validade jurídica, maiores do que outros sindicatos, que as empresas acabam optando por conveniência. Outro fator é que, normalmente, para a atividade industrial se exige alvarás especiais, CETESB, Corpo de Bombeiro, entre outros possíveis, dependendo do município onde estão instaladas. Tudo isso para aumentar o lucro distribuído aos sócios, ter mais competitividade no mercado e beneficiar seus clientes. Cada um com sua escolha, cada escolha uma consequência. Eu particularmente acho errado você optar, por exemplo, em outros sindicatos o piso salarial hipotético, vamos dizer, R$1.000, tá? E no outro correto, por exemplo, o Sindigraf ali que eu mencionei, seria de 1.200, tá? Então as empresas optam por alterar o seu contrato social com uma outra atividade que permita que ela utilize a convenção coletiva daquele sindicato que o piso salarial é de R$1.000, em vez de optar pelo do Sindigraf, que é 1.200 o piso salarial e tem alguns outros benefícios, tá? Eu acho errado, mas não posso julgar ninguém, tá certo? Aí vai dar consequência da escolha de cada um, ok? Mas eu não acho certo não. Você sabia, pessoa física, que a Receita Federal tem o controle total de todas as suas contas bancárias, o controle total de todos os seus cartões de débito e crédito, o controle total de todas as suas despesas médicas hospitalares, inclusive clínicas, fisioterapia, terapia, dentista, psicólogo, psiquiatra, etc. O controle total dos seus convênios médicos, o controle total de compra e venda de veículos, o controle total de compra e venda de imóveis, o controle total de suas despesas, inclusive dos seus dependentes escolares. Portanto, não pense que se você declara ganhar, por exemplo, 3.000 por mês, totalizando aí 39.000 por ano com 13º, e gasta e aumenta o seu patrimônio em 50.000, ninguém vai te pegar, tá? Fique tranquilo, isso realmente pode acontecer de ninguém te pegar, tá certo? Sinceramente, a Receita Federal tem os melhores computadores do mundo e tem o prazo de 5 anos para te enviar uma calorosa cartinha. Gente, isso daqui é um alerta porque eu considero isso um grave problema, tá? A maioria das pessoas declara uma renda e, na verdade, tem outra. Então, presta atenção, tá? Cuidado aí, porque a Receita Federal provavelmente está de olho em tudo isso, tá certo? A mesma coisa vale para a sua empresa, tá? O seu faturamento, o movimento financeiro de contas e cartões, a sua folha de pagamento, encargos sociais, o quanto você compra através de fornecedores, o quanto emite de nota fiscal e que não emite também, o quanto paga de despesas operacionais, o seu lucro, prejuízo real e declarado, o estoque declarado. Todas essas informações são enviadas pelo seu contador
para a Receita Federal e diversos outros órgãos. Tá? E também tem o prazo de 5 anos para analisar tudo com calma. Tá? Os computadores é que vão fazer a conciliação do que é declarado e do que a empresa tem realmente. E você pode, sim, né, corre o risco de cair aí numa fiscalização e levar uma multa sem estar esperando. Tá? Então, pense em tudo que você faz, controla bem o que você faz, tanto pessoa física como jurídica, para que você não tenha surpresas desagradáveis no futuro. Ok? Sócio, ter ou não ter, eis a questão. Nossa, tem uma frase muito famosa, né? Se vocês conhecem. Mas é uma coisa complicada. Costumo dizer que a melhor sociedade que eu já vi, presenciei e vivo é a minha, com minha esposa, com toda certeza. Eu trabalho de segunda a segunda, em torno de 14 horas por dia, para ganhar o din-din, o cascaio, né? E ela somente no sábado, das 14 às 20, ela sai e gasta tudo no shopping. Né? Legal, né? Bom, brincadeiras à parte, lógico que não é assim. Minha esposa é muito 10, mas gasta um pouquinho também. Sociedade que eu já presenciei ter dado certo não passa de 10, de centenas que vi até hoje. Gente, eu quero muita coisa de sociedade, infelizmente. Por quê? Cada um tem o seu sonho, uma perspectiva de vida, suas realizações pessoais, suas características próprias, seus estilos, sua forma de pensar e trabalhar e muitos outros aspectos importantes no relacionamento. Na verdade, o pessoal fala que é um casamento, né? Mas eu não considero um casamento isso. Eu acho que uma sociedade é mais uma parceria completa, onde o companheirismo, amizade, respeito, consideração, boa vontade, responsabilidades, metas únicas devem ser soberanas. Lógico, além da capacidade individual de cada um, do trabalho, da mão de obra, da inteligência, do conhecimento, da experiência que cada um agrega ao bem comum e aos objetivos da empresa. Né? Caso contrário, na minha opinião, não dá certo. Tá? Me deixa muito triste o fato de já ter presenciado muitas sociedades se desfazerem e depois até criarem atritos entre pais e filhos, primos, cunhados, irmãos, sobrinhos, tio, casal. Eu já vi casal se separar por causa de sociedade, amigos de infância, amigos de faculdade, amigos da vida. No final, toda amizade, carinho e até amor são afetados pela sociedade que não deu certo, seja qual for o motivo da discórdia. Na minha opinião, se puder não ter sócio, é melhor. Ok? Obrigações da empresa. Quem acompanha? É um absurdo, mas para que eu me lembre, apenas umas 10 empresas de todas as que fiz consultoria até hoje tinham o hábito de conferir e acompanhar as obrigações da empresa junto ao contador. A maioria nem sabia quais eram as obrigações, como eram informadas, qual o prazo de apresentação, e também a maioria nem tinha o contrato de prestação de serviços com o contador ou com a empresa de contabilidade especificando quais eram as responsabilidades de cada parte, de cada um. O certo é a empresa ter esse contrato e no mesmo uma relação de todas as obrigações da empresa com todos os órgãos, bem como datas que devem ser apresentadas e que a empresa deve, através de um responsável apto e capacitado, é lógico, né, com o mínimo de conhecimento necessário para fazer isso, verificar se as informações que o contador vai fornecer estão de acordo com a realidade e, posteriormente, conferir o respectivo documento antes de arquivar, né? É de responsabilidade do contador fornecer todas essas informações e cópia dessas declarações, pois a responsabilidade final, inclusive civil e criminal, é do administrador da empresa, do sócio majoritário da empresa, aquele que assina pela empresa. Mas nem, normalmente, o mesmo tem que ser cobrado desse. Eu digo, se você não cobra isso do seu contador,
você também nunca vai ficar sabendo, porque o contador tem tantas obrigações e tantas responsabilidades que ele acaba até esquecendo de cumprir essa parte aí no acordo ou no contrato que você tem com ele, tá? Então, de vez em quando, precisa lembrar dessas obrigações também com a sua empresa, dele te enviar esses documentos, ok? Outro detalhe é, todos esses documentos são legais e devem ser arquivados em pasta própria na empresa, devidamente em ordem, após conferidos e vistado pelo responsável da empresa. Todos esses documentos têm prazos legais e normalmente atendem às especificações de fiscalização que podem ocorrer a qualquer tempo. Gente, se o contador não cumpre os prazos legais de entrega dessas declarações e informações para os órgãos competentes, acaba gerando uma multa, tá? Então fiquem atentos, porque a responsabilidade dessa multa, de acordo aí com o teu contrato de prestação de serviço, ela pode acabar caindo para a empresa, tá? Então precisa ver bem isso daí. Além desses documentos legais, a empresa deve manter os livros fiscais, contábeis e trabalhistas, de acordo com cada ramo de atividade e forma de tributação, à disposição da fiscalização. Quem vai te informar quais são esses livros é o seu contador, ok? Aliás, o que a empresa deve fazer no caso de fiscalização? Saiba tudo isso com o seu contador. Ele tem por obrigação te informar e a resposta deve estar incluída no seu contrato de prestação de serviço, tá? Por exemplo, vai precisar chamar o contador, ou você vai ter que contratar um advogado, você vai pagar a mais por isso ou não, tá? Tudo isso daí, quem deve te orientar é o seu contador, tá certo? Prazo de guarda de documentos. Você sabia que a empresa tem e é obrigatório guardar vários documentos por vários anos devidamente acondicionados e protegidos de erosão, intempéries, umidades e desgaste? Aqui temos listados em decretos, leis, normas, instruções normativas, mais de uma centena de documentos e livros da empresa com guarda obrigatória, principalmente documentos legais de ordem fiscal, trabalhista e tributária. No site da FENACON, nesse link aqui, olha, você copia, né, ou escreve ele no seu browser aí, para você fazer um download desse documento da FENACON. Ele tem mais de 70 páginas, se não me engano, para você estudar, analisar e guardar tudo de acordo com a legislação vigente. Você não pode esquecer do seguinte, se alguém vai te multar por alguma coisa ou chamar a atenção em relação a alguma lei, algum decreto, alguma norma, você não pode alegar ignorância. Eu estou fazendo porque eu não sabia. Gente, isso daí não existe, tá? É obrigação da pessoa física, do consumidor, de você como empresário, ter o conhecimento da legislação. Ok? Seja ela de que forma for, ou de quem for, tá? Você não pode alegar, eu fiz isso porque eu não sabia, eu fiz isso porque ninguém me avisou. Não, ninguém vai te avisar e ninguém vai te informar. Você é que tem que buscar esse conhecimento, porque a responsabilidade é sua, ok? Você não pode dizer, por exemplo, eu peguei isso daqui, daquela pessoa ou daquele lugar, porque eu não sabia que pertencia a alguém. Isso aí não existe, gente, tá? Se está ali é porque é de alguém, alguém comprou, alguém investiu, alguém colocou ali e não é seu, você não pode pegar, tá certo? Isso aí são normas básicas, né? Educação, né? Que a gente aprende desde cedo, tanto em casa como na escola, né? Então a gente nunca pode alegar ignorância, tá? Então você tem que pegar todos esses documentos, guardá-los no lugar próprio, né? Normalmente se faz uma sala na empresa onde se chama de arquivo morto, né? E ali
é onde são guardados todos os documentos legais da empresa, tá? Alguns até eternamente, tá? Você vai ver aí quando você puxar, fizer o download deste documento aqui, ok? Ponto de equilíbrio é o valor que a empresa tem que faturar para pagar unicamente seus custos e despesas fixas, custos e despesas variáveis desse faturamento e não ter nenhum lucro ou prejuízo, ou seja, esse resultado é zero, tá? Digamos que você tem aí um custo fixo e uma despesa fixa de 10 mil por mês. Então, você fazendo os cálculos lá, tudo direitinho, você vai ver que vai ter que vender, por exemplo, tá, 20 mil por mês, porque ali vai descontar 10% de imposto, vai descontar os custos dessa venda de produtos de 20 mil, né? Que são os custos variáveis, de despesas variáveis, e o seu custo fixo. Paga tudo, o resultado lá, lucro ou prejuízo é zero, tá? Então, esses 20 mil é que seria o seu ponto de equilíbrio. Essa informação é uma das mais importantes no departamento financeiro da tua empresa, tá? E é muito simples de fazer. Em uma planilha com os dados e cálculos corretos, pode fornecer e fazer toda a diferença para a sua empresa, tá? Principalmente para você estabelecer metas de despesas e de vendas no mês, ok? É fundamental que você conheça e saiba calcular esse valor. O mesmo é primordial na sua administração, tá certo? Se você ainda não sabe fazer isso, preocupe-se, estude, vale a pena. De repente você está vendendo menos do que o seu ponto de equilíbrio, ainda pensa que está tendo lucro porque sobrou um dinheirinho no caixa, mas aí não colocou nem os encargos, nem a depreciação. Então, tudo na sua vida, em termos de número, aí, pelo que você está vendo na sua empresa, se você não tem controle, é tudo uma fantasia, é tudo uma Disneylândia, tá? É tudo um parque. Não faça isso, gente. Precisa ter controle. Se você não tem controle, você não gerencia. E se você não gerencia, você não administra. Presta atenção nisso, ok? É fundamental você conhecer todos os números da sua empresa, saber calcular tudo, aprender sobre tudo, ok? Se é que você quer se tornar um empresário empreendedor de sucesso e se quiser vencer, ok? Desculpa a ênfase às vezes que eu dou em determinado tipo de assunto, mas é que eu fico, às vezes, não é irritado. Às vezes eu vejo tantos erros que eu não me conformo que as pessoas não pensem nesse tipo de coisa. Lógico, algumas por falta de conhecimento, ou porque ninguém alertou, porque ninguém falou, mas a pessoa tem que buscar, ela tem que procurar. Na minha opinião, nada é tão bom que não possa ser melhorado, tá? Então vamos partir desse princípio. Então, se hoje eu sou uma pessoa 10%, amanhã eu posso ser 11%, no outro dia 12%, no outro dia 13%, né? Eu não posso me considerar que eu sou perfeito em termos de conhecimento, em termos de capacidade, em termos de tudo, né? Eu sempre tenho que procurar ser um bom pai, um bom marido, um bom esposo, um bom profissional, me esmerar naquilo que eu faço, fazer com amor, com carinho, com boa vontade. Gente, tudo isso tem que fazer parte de você, de qualquer ser humano, né? Nós temos a capacidade de superar os nossos limites, as nossas capacidades, mas você tem que dar o primeiro passo, você tem que estar aí com isso dentro de você, né? Não são coisas que você pode mudar, mas é de dentro para fora, não é de fora para dentro, ok? Tem um quadrinho do Gandhi que ele diz a história do ovo, né? Se você pega um ovo e quebra, você acaba com a vida, né, que está ali dentro, você destrói, né? Mas se você deixar fluir a vida que está dentro daquele ovo, o pintinho vai nascer, ou a galinhazinha vai nascer, e ali vai se tornar uma vida,
né? O que é uma bênção. Então, tudo depende da maneira como você enxerga aí a sua vida também, tá? Você não pode ir lá e quebrar um ovo, faz diferente, deixa brotar de dentro de você tudo aquilo que você é e que é aquilo que você pode ser. Acredite em você, tenha fé, né? Mas essa vontade, esse crescimento tem que partir de você, de dentro para fora, ok? Então me perdoem essas exaltações às vezes com determinado tipo de assunto, tá? Lucro, prejuízo, superávit ou déficit. A maioria dos empresários se perdem nessas nomenclaturas. Já vi muitos dizerem que o que sobra no caixa, bancos, no final do mês, é o lucro da empresa. Não é, gente. É engano, está tudo errado. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Até porque nem sabe o valor correto da depreciação dos encargos sociais. Eu já falei a respeito disso. E que a soma desse valor deve ser guardada em uma conta especial devidamente remunerada. Depois de tirar esse valor do saldo financeiro, o que sobra, se positivo, é superávit, é chamado superávit financeiro. E se for negativo, é déficit financeiro. Eu tinha um cliente há um tempo atrás, depois de 3 meses de consultoria, se eu não me engano, já na terceira visita, não fazia mais, era 5 meses, terceira visita da consultoria. Ele chegou para mim e falou assim, pô, isso, graças a Deus, esse mês aqui sobrou de lucro no caixa 15 mil reais. Eu falei, poxa, que legal, vamos lá ver, vamos analisar? Vamos. Aí era a época também do fechamento de balanço, que é o primeiro dia útil do mês subsequente a que se referir, né? Por exemplo, se nós estamos no mês de março, terminou o mês de março, o primeiro dia útil é o 1º de abril, ok? Então, no dia 1º de abril, nas primeiras horas da manhã, até umas 9, 10 horas, o balanço deve ser feito, é muito simples de fazer, eu tenho uma planilha que faz isso muito rapidamente, e ali é só inserir as informações e nós temos ali o resultado do mês. E nós fomos constatar o que aconteceu. Ele não tinha considerado nem os encargos sociais sobre a folha de pagamento e nem o valor da depreciação. E aí a soma dos dois dava 18 mil. Então, na verdade, se você considerar que esses 18 mil devem ser guardados em uma conta especial e devem ser retirados do caixa, porque não faz parte do fluxo financeiro e nem do capital de giro, então ele teve um déficit financeiro de 3 mil reais, ok? E ele estava pensando que estava tendo um lucro de 15. Então, gente, não confundam uma coisa com a outra e prestem atenção nos controles. Se você controlar tudo na tua empresa, você vai ter uma resposta melhor e vai poder administrar melhor também o seu negócio, tá? O lucro ou prejuízo só é apurado através do que chamamos de demonstrativo de resultado do exercício, DRE, documento contábil que o seu contador pode fornecer mensalmente, só que ele demora para entregar pra caramba. Se não está incluso no seu contrato, você vai ter que pagar a parte, ou você compra uma planilha que a pessoa do seu financeiro vai e faz aí em, no máximo 1 hora de trabalho, porque é só pegar os saldos do dia 31, inserir no balanço, desde que você tenha tudo controlado, é lógico, né? Então, contas a pagar, contas a receber, estoque, o seu movimento financeiro, o movimento de caixa, o seu ativo imobilizado, ok? Para você fazer o balanço, você precisa ter o controle de tudo, senão você não consegue fazer nem o balanço e nem administrar a sua empresa, certo? Vamos lá. Insuficiência financeira, ou ao contrário, né? Autossuficiência. Qualquer que seja o resultado financeiro, é de suma importância que o administrador saiba o motivo que gerou esse resultado, ou bom ou ruim. Se for ruim, deve conhecer a causa. Por que teve essa insuficiência financeira? O faturamento foi baixo?
altos custos e despesas, erros na formação do preço de venda. Isso é fundamental, gente. A maioria não sabe calcular o preço de venda. Muito investimento, prolabore além das possibilidades financeiras da empresa, erros de fabricação ou de compra de mercadoria, estoque muito alto e desnecessário e muitos outros motivos. Depois de apurar corretamente o que ou qual motivo gera esse resultado ruim, a empresa, ou seja, você, deve encontrar soluções urgentes para resolver a questão, ou, em alguns casos, contratar um consultor para fazer esse levantamento. Se está em ordem, é a mesma coisa. O que ou qual motivo gerou esse resultado positivo, muito bom, para que possa replicar a mesma receita, como se fosse um bolo, né? Nos próximos meses e aumentar a sua chance de sucesso e concretizar seus sonhos. Gente, é fundamental. O resultado bom ou ruim, ele tem que ser analisado. O que causou isso? Qual foi o motivo? Tá? É como ter, por exemplo, uma dor de cabeça. Você vai lá e toma um remédio, ok, a dor passou. Mas o que gerou aquela dor? Qual foi o problema para que você tivesse aquela dor? Ou qualquer uma outra, né? Então você precisa analisar e saber o motivo daquilo ali, o que acabou gerando, para poder ou corrigir, né, desde do problema, né, do motivo, aquilo que foi o motivo que gerou toda essa dor, tá? Ou melhorar toda a situação, tá certo? Qualquer que seja o resultado, você tem por obrigação de analisar. Baixo faturamento. Quando você constata que o faturamento é baixo e que não cobre ou cobre pouco o ponto de equilíbrio, se é que você sabe o valor do ponto de equilíbrio, hoje é hora, né, de analisar o que está acontecendo, ok? Pode ser valor de venda fora do mercado, ou seja, acima da média. A sua empresa não tem um diferencial, né? É aquela pergunta, gente, se eu preciso comprar um determinado tipo de produto ou mercadoria ou serviço, por que eu vou comprar da sua empresa e não daquela outra ali na esquina? Você tem que ter uma resposta bem convincente, né? Para poder responder essa questão para o teu cliente, né? Digamos que eu sou seu cliente e chego na tua empresa e pergunto isso para você. Por que eu preciso comprar de você e não daquele outro? Ah, você não pode dizer, porque eu tenho qualidade, tenho um bom atendimento e dou garantia. Gente, isso daí qualquer empresa tem que fazer, é obrigação da empresa. Ter qualidade, da garantia, até do fabricante. Ok? Isso daí não é um diferencial. Nem o seu atendimento. Ok? Então, você precisa criar alguma coisa a mais. Em alguns casos, o diferencial de atendimento colabora no desenvolvimento da tua empresa, na fidelização da tua empresa, que faz parte da política de fidelização. Você tem um excelente atendimento, né? Mas tem coisas simples que a empresa pode fazer e às vezes não faz, né? Eu vou dar um exemplo aqui. Tem lojas aqui em Guarulhos, né, onde eu moro, um shopping center internacional aqui. Eu já fui, por exemplo, lá comprar uma camisa e entrei na loja, vi diversas camisas e tal, e minha esposa estava comigo e não tinha um local para ela sentar, para ela esperar eu ficar experimentando as camisas. Não tinha uma cadeira, não tinha um puff, não tinha uma poltrona, não tinha nada. Né? Como é que eu vou ficar ali com a minha esposa 10, 15, 20 minutos, com ela em pé, sem ter um local específico para ela experimentar, né? Sentar e me aguardar? Agora tem uma outra loja que ela compra as coisinhas dela lá, que tem um local ali para os maridos, né? Você tem uma poltrona, você tem um abajur, aí você tem algumas revistas, você tem jornais ali,
você tem um ponto de Wi-Fi, um ponto de para carregar o teu celular, você pode bater um papo, tem um cafezinho e tem uma água. É lógico que quando vai fazer compra para ela, eu prefiro ir nessa loja, porque essa loja tem esse diferencial, ela tem um lugarzinho para mim ficar, né? E aí eu espero ela ir lá experimentar a roupa, às vezes ela me chama para ver, às vezes não, todas as vezes ela me chama para ir lá ver o que ela está comprando, o que ela está vestindo, se ficou bom, se não ficou, se está curto, se está, né? Todas essas coisas, né? Normal de mulher. Então, mas eu prefiro ir nessa loja porque ela tem esse diferencial, né? Um cantinho para os maridos, né? E é uma coisa simples, gente, um investimento barato, um investimento que vai ficar ali e todo mundo se beneficia disso, principalmente a loja que acaba vendendo mais, porque os maridos que no final, entre aspas, é o que eles mais pagam as contas, né? Embora hoje a mulher tenha uma independência financeira muito grande, mas na maioria dos casos ainda quem paga é o homem, e aí ele fica mais satisfeito de ir ali, porque quando passa na loja, para vocês terem uma ideia, essa parte dos homens faz parte inclusive da vitrine da loja, né? A loja mostra que tem esse cantinho para os maridos, né? E a gente fica ali tranquilo, sossegado, e ali a gente espera meia hora, 40 minutos, uma hora, duas, por aí vai, tá certo? Mas é um diferencial, ok? E é uma política de fidelização. Sempre que tem que comprar alguma coisa para ela, eu falo, Nori, vamos lá naquela loja, né? Eu que acabo falando para ela ir lá, tá certo? Por quê? Porque ali eu me sinto bem, que tem meu cantinho, eu fico sossegado, tranquilo, guardando ela, tá? Bom, outra coisa. O local onde está a sua empresa não oferece estacionamento. Gente, eu passo em grandes avenidas, aqui em Guarulhos mesmo, e vejo que a pessoa montou uma lojinha, um bazarzinho, um negocinho, mas não tem estacionamento e não tem ponto de ônibus perto. Como é que essa pessoa quer atrair os seus clientes ali? Quem é que vai parar o carro ali na porta da loja? Não tem estacionamento do lado, não tem ruas próximas. É um absurdo que as pessoas às vezes enxergam que qualquer portinha pode servir de empresa. Não é assim, gente. Você precisa escolher um bom local para oferecer o máximo de comodidades possíveis ao seu cliente, tá? Um ponto de ônibus próximo, estacionamento conveniado, ou estacionamento na própria loja, ou na ruazinha do lado, mas tem que informar isso para o cliente, tá? Então, tudo aquilo que você puder proporcionar de comodidade ao cliente, até mesmo de chegar na tua loja, é fundamental, ok? A sua empresa não oferece um ambiente agradável. Eu acabei de falar aqui daquela loja lá, e já dei o exemplo, né? O cantinho do marido. Aí você já sabe o que fazer na sua empresa. Cria alguma coisa, vê alguma coisa de diferente e implanta aí, tá? É um diferencial, é um ambiente agradável e você acaba fidelizando o cliente, tá? Você faz um monte de coisa montando um negocinho só, tá? Pesquisa de mercado. Pô, gente, eu já vi, tem um mercadinho aqui perto de casa, fica a uns 200 metros daqui, tá? E lá as vendas são só no dinheiro. Eles não colocaram maquininha de cartão ainda, já tem 1 ano e ainda não colocaram maquininha de cartão. Então, pagamento só em dinheiro. Mas a 500 metros tem o supermercado Lopes, a 800 metros tem o supermercado Extra, tem o Barbosa, tem o supermercado X. Por que é que eu vou fazer compra nesse mercadinho aqui do lado, se eu tenho 4 outras grandes redes que disputam e se matam no preço para fornecer mais promoções, e lógico, tem um estoque muito mais variado do que o mercadinho aqui do lado que só aceita dinheiro. É só para se tiver que comprar alguma coisinha besta, gente, sei lá, uma lata de molho, um macarrão na urgência, que aí as crianças podem ir também lá buscar.
Mas para fazer outros tipos de compra, eu vou nos mercados grandes. Então, se você não fizer uma pesquisa de mercado, onde você vai montar o seu negócio, que tipo de negócio você vai buscar, se aquele produto que você vai vender vai ter uma boa aceitação, uma série de coisas que você tem que fazer nessa pesquisa de mercado para você ter um pouco mais de certeza de que você vai vender e vai ter sucesso no seu negócio. Ok, gente? Então presta atenção nisso daí. Há pouco tempo atrás, um rapaz, eu não conheço, mas ele abriu um restaurante paralelo à rua da prefeitura aqui de Guarulhos, tá? A prefeitura fica na Avenida Bom Clima e ele abriu o negócio dele na rua José Lourenço Neves, se eu não me engano. Um restaurante. Comprou mesa, cadeira, fez um buffet fantástico, muito legal. Só que ele fica distante da prefeitura, uns 500 metros pelo menos. E do lado da prefeitura deve ter uma meia dúzia de restaurantes, inclusive por quilo, comida mineira, um outro que é meio churrascaria, que se serve lá à vontade de carne também. Gente, o que esse rapaz pensou? Ele investiu ali uns 300 mil, mais ou menos. O que ele pensou, o que ele imaginou que ele iria vender ali, que teria um grande diferencial para tirar todos os concorrentes dos demais restaurantes que ficam apenas 50, 100, 150 metros da prefeitura. Eu não sei, eu passei, quando eu vi ele abrir, eu falei, nossa, não vai dar 6 meses, ele vai estar fechado. Eu errei feio, gente. Em 3 meses ele fechou. Tá? E perdeu, é lógico, ali uma boa parte do que ele investiu. Eu fiquei muito triste, sabe, porque realmente ali foi falta de percepção, de conhecimento, de estudo, né? Por isso que eu falo, gente, estude, capacite-se, conheça o máximo possível do seu negócio, né? Se você não está num local bom, procura um local melhor. Às vezes você não está vendendo bem porque o teu local não está bom, ou o seu atendimento não está bom. São vários fatores, então procura ver tudo isso daí, tá? Bom, e aí você tem o teu negócio, mas não faz uma pesquisa de satisfação com o seu cliente. Gente, não custa nada perguntar ou mandar por e-mail, ou fazer uma fichinha na própria loja e pedir para ele preencher, por favor, né? Se ele gostou do atendimento, se ele gostou da loja, se ele gostou do ambiente, se ele gostou do produto, se ele achou o preço do produto bom ou não, tá? Essa pesquisa vai acabar te direcionando para aquilo que o cliente deseja, né? Você pode até perguntar que outros produtos o cliente gostaria que tivesse na loja, né? Então, ou na prestação de serviço ou de venda de produto, não importa. O importante é você fazer essa pesquisa e que o cliente te dê um retorno de tudo que ele quer, tá? E, bom, eu já falei de atendimento, tá certo? E vários outros motivos. Já investiu tempo para saber tudo isso corretamente? Gente, você tem que pensar, parar para pensar, pesquisar, analisar por que acontece isso, né? Por que a tua empresa está com baixo faturamento, se não é possível? Gente, eu tenho certeza, não é que se não é possível melhorar, eu tenho certeza que é possível melhorar sim, tá? Mas tem que fazer uma análise daquilo que está errado para consertar e fazer só o que está certo, beleza? Site e redes sociais. A cada dia que passa a tecnologia avança uma velocidade espantosa, certo? E a empresa deve se preocupar sempre com o seu marketing, com a sua imagem, com a apresentação dos seus produtos, mercadorias, serviços. Infelizmente, a maioria faz simplesmente uma página numa rede social, ou outra no Instagram, né? Instagram, e pronto.
pensa que já fez muito, até porque é de graça, e a maioria procura isso. Poxa vida. Não pensa que o site é o melhor cartão de visita e venda de imagem da empresa, que faz a sua empresa aparecer 365 dias por ano, 24 horas por dia, nunca dorme e aparece para o mundo inteiro. O investimento, eu perguntei para o meu programador, não passa de R$1.000 uma página ali com todas as informações, tá? De produtos que você vende, não é uma e-commerce, é apenas uma relação daquilo que você vende, o serviço que você presta, tá certo? Sobre empresa, uma página de contato, né, uma parte de contato, e a manutenção mensal algo em torno de R$50 por mês. O meu programador ele cobra isso por site que eu tenho, em abril de 2019. Mas precisa avaliar outras coisas, né? Você pode colocar fotos, vídeos, né, aquilo que você quiser, tá? Se você tiver interesse, depois você me manda um e-mail que eu te passo o contato dele. E isso ainda traz a possibilidade da empresa ter 5 e-mails com o site da empresa, ok? E me pergunto, por que é tão difícil o administrador entender que isso só traz vantagens? Por que não investe nisso e em todas as redes sociais gratuitas para a divulgação do seu negócio, do seu produto, mercadoria ou serviço? E até mesmo ter uma pessoa na própria empresa contratada para fazer todo esse trabalho. Não vale a pena, gente? Eu não me conformo dos empresários ainda utilizarem o Gmail, Hotmail, Outlook, Terra, UOL como e-mail de contato da empresa. Gente, eu não me conformo com isso. Como é que a pessoa tem uma empresa e não tem um site? Eu particularmente, eu acho um absurdo, mas poxa, tá aí o alerta. Uso de celulares é um assunto polêmico que gera muitas controvérsias e cada um tem uma opinião. Eu não uso celular. Eu tenho apenas para casos de emergência, quando eu viajo, tá? Quando eu entro no carro para viajar, eu ligo o celular. Quando eu chego no local de destino, eu ligo para minha esposa, avisei que cheguei, dou um tchau e pronto, desligo o celular, tá? Se quiser falar comigo de novo, vai ter que ser ali pelo Skype, ok? Por quê? Normalmente eu estou em reunião, ou estou prestando serviço em algum cliente, ou ministrando uma palestra. Como é que eu vou parar o que eu estou fazendo para atender o celular? Considero isso uma total falta de respeito e consideração com o meu cliente, além da falta de ética e profissionalismo, tá? Por exemplo, imagina um jogador de futebol lá no meio da partida, ele está com o celular no bolso, o celular toca, né, e ele para o jogo para atender o celular. Não pode, isso não existe, né? Ele nem pode estar com o celular ali no bolso dele, tá certo? Eu considero que, se fosse o caso de atender, eu estaria roubando um tempo, por mínimo que seja, do cliente que está me pagando pela minha atenção, tá? O que eu falei, eu considero uma tremenda falta de ética e profissionalismo, tá? Se isso acontecesse. Por esse motivo é que eu utilizo somente o Skype para comunicação. E todos os meus clientes e amigos sabem e respeitam isso. Sempre que é necessário, os mesmos deixam um recado no Skype. E, se possível, eu respondo na hora, caso eu esteja em casa, por exemplo. Ou, caso contrário, eu responderei à noite, normalmente quando eu chegar no hotel ou em casa, tá? Então, o meu contato é só via Skype. Mas em uma empresa, como agir? Normalmente eu oriento a empresa a proibir o uso do celular durante o trabalho, durante o expediente. Por quê? Pelo mesmo motivo. Eu considero que o colaborador, em seu horário de trabalho, deve trabalhar para o que foi contratado e se dedicar exclusivamente em suas tarefas. Qualquer interferência externa prejudica o andamento das atividades
Independente de onde seu colaborador está trabalhando, se é na produção, mexendo em uma máquina, toca o celular, ele pode se machucar. Se ele está fazendo um serviço de cálculo ou de instalação, até ele atender o celular e depois voltar a fazer o serviço, ele vai perder um tempão, então prejudica a produtividade, pode também causar um acidente de trabalho. Então é complicado, gente. Tá? Então eu opto por orientar a empresa a proibir o uso do celular pelos colaboradores no horário de trabalho. Tá? O colaborador pode usar esse horário de almoço? É lógico que pode. Né? Ele não está trabalhando, então ele fica livre para utilizar da maneira que quiser. Devemos permitir que o colaborador plugue o celular em seu computador? Não. O computador contém dados exclusivos da empresa e podem, se isso for permitido, possibilitar a extração em cópia desses arquivos. Não estou dizendo que o colaborador vai fazer isso, mas já vi casos de espionagem industrial, comercial, onde a empresa permitia o plug através de USB, né, de celulares, e todos os dados, desenhos, plantas, projetos da empresa foram copiados do celular e uma outra empresa concorrente comprou esses arquivos pagando uma boa grana, né, para o colaborador que prestou este serviço. Né? Então, acho muito complicado. Os mesmos são de propriedade da empresa. É isso que a empresa precisa entender. Tanto o computador como os dados que estão dentro do computador são propriedades da empresa. Por isso ninguém pode ter acesso para copiar esses arquivos. Tá? Por isso eu faço a questão de tirar de todos os computadores, exceto que são da diretoria e do servidor, qualquer forma de USB e conectores. Normalmente eu oriento também para que o pessoal de TI consiga, de alguma maneira, ou coibir o envio de e-mails ou recebimentos de e-mails para os setores que não são necessários, né? Não deixar nem que instalem um browser nos computadores que não são necessários, para evitar também a transferência de arquivos através de Skype, através de Google Drive, outras maneiras de você subir arquivos para a internet, possibilitando aí que outras pessoas também tenham acesso aos seus dados. Então tem que ter uma pessoa do TI para poder elaborar toda essa rede para evitar essa evasão de dados, ok? Para casos de emergência, em família, por exemplo, o colaborador dá o telefone da empresa para a esposa, para os filhos, né? Caso aconteça alguma coisa grave na família que gere uma emergência, então a família entra em contato com o RH da empresa e aí o RH da empresa entra em contato com o colaborador para fazer aquilo que for necessário, tomar as devidas providências, tá? Essa é a minha opinião, gente. Não quer dizer que você tenha que fazer. Marcas. Preciso registrar? A maioria das pessoas nem pensa nisso, tá certo? Se alguma vez pensou em registrar sua marca, ou você sabia que o registro da sua marca, razão social ou nome fantasia, é fundamental. Por quê? Se uma pessoa, física ou jurídica, fizer esse registro antes, você terá que mudar e alterar a razão social ou o nome fantasia da sua empresa. Caso não faça isso, poderá sofrer graves consequências, inclusive financeiras, de quem fez o registro, pois a mesma passa a ser a proprietária do nome da marca, né? E isso tem validade de 10 anos. Imagine se as empresas não se preocupassem com isso, por exemplo, Coca-Cola, Renner, Casa Bahia, Pernambucanas, Dolly, CBT, Globo e outras de qualquer ramo. Tá? O que aconteceria? É um caos completo e prejuízos imensuráveis. Não tem nem como avaliar o tamanho do prejuízo. Não jogue fora anos de trabalho e de imagem. Registre o mais breve possível, o mais rápido possível. Tá? Gente, o investimento aqui não é alto, tá? Eu tenho uma pessoa que faz isso para mim já há uns 15, acho que mais de 15 anos. E o trabalho dele é muito bom, o valor é bem acessível.
Se vocês quiserem depois, me pergunta que eu passo indicação dele também para vocês, tá? Mas, gente, vale a pena, ok? Bom, eu vou parar por aqui para não ficar cansativo demais. Eu acho que até já ficou, né, gente? Estou vendo aqui 1 hora e 10 minutos quase. Se você quiser fazer o PDF desse, se você quiser o PDF desses slides, mais o e-book, os principais erros dos empresários, com muitos outros itens, basta acessar o site SOS Empresarial e ir na parte de brindes. Aliás, tem outros downloads gratuitos lá. Você faz a compra, o valor da compra é zero, tá? Mas se você quiser investir um valor simbólico, né, e dar início ao seu aprendizado e se tornar um administrador melhor, apenas o básico, tá, gente? Vocês visitem o meu site lá, é mentordenegócios.com.br, e conheça todo o material, inclusive uma lista de 42 vídeos que eu produzi, com vários outros assuntos aí para vocês, além do manual de organização de empresas com mais de 500 páginas para você estudar e aplicar na sua empresa. Gente, é um valor simbólico mesmo, tá? Dá uma olhadinha lá. Até meio ridículo até. Caso você, depois de tudo isso, pensar em contratar um consultor em gestão empresarial para organizar totalmente a sua empresa, a sua equipe, entre em contato via Skype. O meu é wilson.giglio1, informando o seu ramo de atividade e a quantidade de colaboradores para que eu te envie o diagnóstico empresarial, tá? E com esse documento eu consigo mensurar as horas de consultoria para deixar a tua empresa e sua equipe pronta para realizar todos os seus sonhos, ok? Isso é garantido em contrato, tá certo? Inclusive do valor do investimento que você faz, tá? Espero sinceramente ter contribuído de alguma forma com o seu desenvolvimento pessoal e profissional, que eu tenha te alertado para algumas situações ou assuntos que você apenas tinha uma noção e agora entende melhor. Este é o meu objetivo, ok? Minha missão de vida é colaborar de alguma forma com o desenvolvimento pessoal, profissional e financeiro daqueles que querem realmente isso. Mas tem que querer, gente, senão não adianta, tá? Se quiser ajuda, pode me procurar, eu oriento da melhor maneira possível, te ofereço algum produto que eu tenha criado, é lógico, tá? Que eu sei, eu confio no meu taco, né? Então eu sei aquilo que o que eu estou oferecendo às vezes é o melhor para você. Então eu fico à disposição, caso queira conversar comigo no Skype, seja quem aí. Desejo muito que Deus abençoe seus projetos, que o ilumine seus caminhos, tá? Um grande e fraternal abraço. Não se esqueça, por favor, de deixar o seu joinha no vídeo, se você gostou, e inscrever-se para saber de mais vídeos, tá? Se você quiser, gente, alguns outros assuntos ou comentar alguma coisa, se você estiver vendo aqui no YouTube, fique à vontade para colocar ali em comentários, né? Se você tiver mais algum assunto que você queira que eu mencione nos próximos vídeos, tá? Fique à vontade, ok? Se você quiser falar comigo também pelo Skype, mais em particular, também pode ficar à vontade. O importante é que eu possa te ajudar de alguma forma, tá certo? Pode contar comigo, sempre, beleza? Um grande e fraternal abraço e tudo de bom para você, tá?